Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando o José Alberto Souza Freitas, o tio Gastão da USP Bauru. De onde vem o tio Gastão? Isso remonta à época universitária, né, onde a gente tinha um grupo de amigos que eram de Lins e todas as grandes, né, grandes ou pequenas conquistas que eu tinha, eu comentava com eles. Né, e a última delas foi quando eu fui escolhido para ser um freelance, né, do Laboratório Le Petit. Daí tinha um colega que estava deitado, ele estava lendo uma revistinha do Pato Dono, eu conversando com os outros amigos, ele virou, que ele não é índio nada, porque o meu apelido até então era Índio. E por que índio? Índio porque Serra Negra achava de que Lindóia era tribo de índio, era tribo de Serra Negra. Né? Porque inclusive a gente não tinha emancipação, né, municipal. Cheguei em Campinas como índio. Mudou nesse dia que ele botou o Gastão. Quando ele botou o Gastão, chegou na escola, ele divulgou aquilo, né? Agora você imagine em 1964, você ser convidado para ser professor da USP, a honra que isso significava. Daí eu vim visitar, né, Bauru, que na verdade era um grupo escolar remodelado, pequeno. Né? Daí eu estou entrando na escola, aqui em Bauru, encontro com um colega de um ano antes. Ele pergunta, Gastão, o que você está fazendo aqui? Acabou. Aí virou... Daí virou o Gastão. Daí quando nós começamos o Centrinho, né, onde minha família teve principalmente minha senhora Sueli, uma importância fundamental, porque nós começamos vendendo, né, dálmata, para poder arrecadar dinheiro para esse pessoal que vinha de fora, né, porque a gente não tinha onde abrigar. A gente abrigava em casa, eu tinha casado, não tinha filho. Isso os pacientes? Os pacientes abrigavam em casa, assim como eu conseguia abrigar em casa de outras famílias, né, não docentes, tá? Eu abrigava em outras famílias mais humildes, isso e aquilo. E isso foi, né, e o tio começou a surgir, porque como ficava em casa, né, a gente trata de uma forma carinhosa para a criança também não se sentir, né, como intrusa. E esse nome pegou, né? Nunca fiz questão de alterá-lo, né? Porque, como eu já lhe disse, tudo isso vem de Francisco de Assis, né? E a coisa caminhou, daí funcionário me chama de tio Gastão, independente da idade, pode ser até mais velho que eu, é tio, né? Isso... E que acaba sendo uma forma também uma forma carinhosa, afetiva. Né? Numa área Isso que ainda provoca tanta dor, sofrimento. Né? Eu não, né, nunca gostei que me chamasse de doutor, de professor, né? Eu acho que a igualdade no ensino é um negócio fundamental. Eu acho que tem que ter respeito. Mas tem o senhor fala da igualdade, mas foi exatamente no Centrinho que se desenvolveram as mais avançadas técnicas no tratamento de fissuras, né? Sim. De 1964 para cá, como é que o senhor vê essa evolução no tratamento de fissuras? Bom, sabe que o tratamento da fissura, na verdade, você tem inúmeras técnicas, mas você sabe, a gente é um mundo, né, multirracial, né? Depois você tem, né, os cruzamentos entre, né, endorraciais, né? Então fica muito difícil você realmente definir, né, uma técnica que seja... Você chega, por exemplo, na Suécia é fantástico, mas qual a influência de outra raça que tem na Suécia? Então, quer dizer, na Dinamarca. As fissuras labiais, elas têm a ver com a questão da mestiçagem?
Sim, porque se você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem tendência plaqueloide, que nem, né, a raça negra, você não tira, não é? Então, até hoje eu estava conversando com uma menininha, né, uma paciente nossa, que eu falei que um dos sonhos do Centrinho, que eu tenho no Centrinho, é instituir aqui a estética facial, estética e cosmética. Porque eu tenho um grande amigo. Qual é a diferença da estética para cosmética? A diferença Aham. que na estética, na verdade, hoje você tem um monte de aparelho que diminui né? Isso começa com aquilo que você cobra. Entendi. Eu não sei como é que chama uma artista da Globo que trabalhou naquele Insensato Coração. Eu não assisto novela, mas eu vi em todas as revistas, na Veja, na época, isso, aquilo, ela dizendo o seguinte, que quando ela levantava, ela rejeitava o rosto dela. Ah, sim, a atriz Bárbara Paz, né? Eu não sei. Eu sei que ela teve, eu acho que foi um acidente Exatamente. automobilístico, que ela tem até a lesão, Exato. pega no canto do lábio e sobe. Isso, a atriz Bárbara Paz. Isso. E ela falou que depois de meia hora, ela se sente uma rainha. Devido à maquiagem. Sim. Por que nós não podemos ter isso? E isso já está sendo cogitado Não, e se fazer? Por não. quê? Você sabe que tudo que é inovador, às vezes você sente algumas reações, né? Então né, hoje eu estou quase acreditando que quando você luta por paciente, você tem que ser impositivo. Ou você faz ou você não faz, eu vou trazer quem faça. Esse negócio de a gente ouvir muita gente, filho, você não resolve a questão. Então hoje ela me disse que ela está esperando arrumar tudo para ela participar da formatura. Então, puxa vida, se eu fizer uma cosmética, pô, eu já vi cada artista de televisão num consultório de um amigo meu que cuida de fala, né, que é da Paulista de Medicina, que eu jamais imaginei, eu achava mulheres fantásticas, né, e não é, filho. Agora, uma coisa, por exemplo, o senhor está trabalhando com dois universos, né? Que seria a cirurgia em si, né? Que seria... Não, a cirurgia, na verdade, ela é fundamental. Exato. A estética e cosmética é complementar de modo que eu fazer vá com que a dar... pessoa se sinta melhor. Porque eu vou dar o quê para o paciente? A autossatisfação. Uma das coisas até hoje, que eu não acredito, né, que isso ainda possa ocorrer, eu vou fazer uma correção de septo nasal, entra o otorrino. Por que não entra o cirurgião plástico já levantando o narizinho? Entendo. Outra coisa também interessante que faz parte desse universo de preocupação do senhor é a questão do novo prédio que está sendo construído, que talvez vai poder abrigar, inclusive, essa outra abordagem que o senhor tem do tratamento, né, que seria a estética e cosmética. Como é que está indo o desenvolvimento das obras do prédião, né? As obras, na verdade, eles terminam agora em setembro, né? Agora você sabe, tem toda a parte de equipagem. Se você inaugurar um prédio e não tiver equipado, eu vou levar, a gente vai levar, quem me substituir vai levar uns 5, 6 anos para equipar. Então eu estou numa condição favorável hoje de exigir que só vai inaugurar equipado. Só que naquele prédio, filho, ele vai a alta complexidade. O que é alta complexidade? Deformidades cranianas, não sei se você tem, depois ela pode mostrar para você, né? Criança, na verdade, que nasce com deformidade no crânio, deformidade nas faces, coisas, na verdade, que, né, cujo grau de aceitabilidade é só aqueles que estão acostumados, né? Porque a curiosidade humana mata coração de mãe. Você tem crianças que nascem com deformidades de extremidade, que parece garra de lagosta,
extremidade de pé. Agora eu lhe pergunto, quando você tem uma deformidade de face, você não tem nenhuma deformidade interna? Alguém pesquisa isso? E existe essa proposta, então? Sim. Nós não temos que tratar o homem no seu todo? Como é que eu vou ser um ser biopsicossocial, integrado numa sociedade, qual é a tua grande ansiedade na vida? É formar, ter um emprego, casar e ter filho. Desculpa, filho. Isso é uma ambição de 90% das pessoas. E isso nós temos que propiciar a eles. Né? Até estava dizendo outro dia, né, para um paciente, falei, a maior alegria, né, que a gente pode sentir é de ver, né, um paciente que começou aqui, né, recém-nascido, hoje é uma fisioterapeuta na ICESP, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é uma referência mundial. Pô, você acha que isso te dá uma alegria, filho? Pois é, o que você está falando aí é pensar no paciente enquanto ser humano, Sim. um tratamento humanizado. O senhor já está chegando aí aos seus 70 anos, né? Isso, filho. E quais são os seus planos, tio Gastão? Se eles gostarem do tio, vamos convidar para o tio ficar assessorando, dando ideia, eu defendendo a causa, porque isso não tem idade. Eu chegar no Ministério da Saúde, da Educação, de Ciência e Tecnologia, no gabinete da Casa Civil, não vale idade. Vale o que? A filosofia que eu estou levando e mostrando o que a gente faz. Eu acho que o importante é aqueles que são vendedores de sonho, nunca fizeram e vão vender um sonho dizendo que vão fazer. Nós não vendemos sonho, nós vendemos realidade. Então ela quer ver, a gente mostra. Ah, mas isso aqui é fotografia, então vamos para o centrinho. E o senhor se sente realizado? Ah, filho, isso não tem dimensão. Eu recebi um beijo de um paciente, um beijo de uma mãe, não tem nada no mundo que pague. Nada. Bom, tio Gastão, nosso tempo é curto, né? Quero agradecer muito essa entrevista e eu acho que a Universidade de São Paulo deve muito ao seu trabalho. Muito obrigado. Não, a universidade que me criou essa oportunidade. Chegamos ao final de mais um Trajetória, que teve como entrevistado hoje José Alberto Souza Freitas, mais conhecido como tio Gastão, da USP Bauru. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail ou então acesse o nosso site que aparece aí em sua tela. Até o próximo programa.